Olá, boa noite. Escolha certa entrou. Josiane, tudo bem? Lu, agora eu sei que é você, Luciana. Boa noite. Luciana 9001. Tereza Teixeira, boa noite. Mafro, boa noite. Estamos aí no nosso tempo, aguardando os 5 minutos para o pessoal entrar. Vamos aguardar. Falar de um tema hoje bem significativo na minha vida. Felipe, agora eu sei que sujeita neguinha é você. Não, sujeita neguinha não é o Felipe, desculpa, eu errei. Quem é o sujeita neguinha? Olha, vocês com esses nomes me deixam loucas. O Felipe é o Madame Falida, né? Deise, boa noite. Ivana, boa noite. Quem é o sujeita neguinha? Fala pra mim. João, boa noite, meu filhote. Apertem os coraçõezinhos para chamar mais gente, por favor. Aperta aí, João, os coraçõezinhos. Apertando. Estamos aqui no aguardando os 5 minutos, né, para quem está entrando agora, para as pessoas conectarem. 40 minutos de conteúdo, de 40 a 45, e depois perguntas. Obrigada pelos coraçõezinhos, vamos apertando. O tema hoje é pânico. A diferença entre pânico... Ah, amiga da Ivana, tá bom. A diferença entre pânico, síndrome do pânico, se tem cura, né? Luciana, boa noite. Mariana, boa noite. Ah, é a Selma, legal, legal. Boa noite, Selma. Chegou, Mariana, vamos que vamos. Cadê Bárbara, hein? Saudades. Vamos aguardando aí a entrada. Jurimar, boa noite. Aguardando a entrada do pessoal aí para um tema bastante desafiante, né, para mim. Wanderson, boa noite. BH. Nick Martins, boa noite. Lídia, boa noite. Boa noite, minha querida. Vamos aguardar mais 3 minutos para falar sobre pânico. Como eu estava dizendo, um tema bem desafiante e desafiador para mim, né? Eu sou curada de pânico. Curada ou controlada? Vamos ver na live, hein? Rodrigo Digão, entrou, churrasco do Digão. Sexta. Gente, esqueci. Sexta, o que, João? Sexta de mantimentos, né? Sexta de mantimentos. Rodrigo Digão aí, sexta do Digão, boa noite. Flávia, boa noite. Aguardando mais 3 minutos para nós iniciarmos esse tema. Anitta, boa noite. Tudo bem? Vamos falar então. Cesta básica, é isso. Cesta de mantimento. Cesta de mantimento. Cesta básica de mantimentos aí, tá ótimo. O Rodrigo é distribuidor de cestas. Quem quiser, o contato tá aí, ó. Cesta do Digão. Thaís, boa noite, Thaís. Vamos que vamos. Faltando aí 2 minutos. Boa noite. Faltando aí 2 minutos. Falamos de pânico. Monique, Janaína Velasco, boa noite. Quanto tempo, né, Janaína? Menos de 5 minutos que nos falamos. Boa noite. Tá no tempo? Não. Demorando a passar essa hora, né, gente? Esses 2 minutos aí estão demorando. Vamos que vamos. Boa noite. Igor, boa noite também. Mais 1 minutinho para guardar o pessoal, para a gente começar com o conteúdo e perguntas no final, tá, gente? Eu tenho dificuldade de passar o conteúdo e ler as perguntas aqui. Então, guardem as perguntas para o fim, para que não corra o risco de eu esquecer de responder alguém, tá? Fabi, quanto tempo, Fabi? Fabi, tem pouco mais de 1 hora que nos falamos.
Chegou chegando, hein? Falta 1 minuto pra gente começar o conteúdo. Vamos lá. Contagem regressiva. Apertem os coraçõezinhos para chamar os amiguinhos. Vou fazer a pose para vocês printarem e colocar no status de vocês. Foi? Foi. Oi, Jô, tudo bem? Vamos que vamos, hein? 21h05 iniciamos o nosso conteúdo. A live de hoje é sobre pânico. E sobre o pânico nós vamos falar sobre o que é o pânico, o que é a síndrome do pânico e se o pânico tem cura, tá? Qual é o motivo dessa live de hoje? Primeiramente, o que está acontecendo hoje no nosso planeta, no nosso mundo, né? É uma situação emergencial e está sendo notado, né? Tanto pela área de saúde quanto pelos olhos de todos nós, que os níveis emocionais estão tão aflorados que está gerando pânico. Então, além das infelizes mortes por Covid-19, nós temos mortes por pânico, nós temos morte por suicídio, nós temos morte por depressão. Isso está aumentando gradativamente e hoje, infelizmente, não há espaço para essas mortes, né? A gente sabe o que está acontecendo, está sendo dado aí preferência, entre aspas, para as pessoas que falecem de Covid, até para controlar o vírus. Então, esses casos em paralelo estão até sofrendo, né? Porque a família não pode enterrar, porque entra no processo do Covid, enfim. O que a gente pode fazer é tentar controlar esse quadro, né? Então, vamos falar primeiro da minha história, porque é muito interessante quando a gente percebe que a gente está em pânico. Interessante hoje, em 2020, tá? Mas em 2011, eu não conseguia perceber que eu tinha um quadro de pânico. Eu não conseguia perceber que eu tinha um quadro de depressão, mais ansiedade e mais pânico. Como que você não consegue perceber? Tá? Então, em 2011, e justamente eu me tornei terapeuta holística por causa destas crises de pânico, tá? Eu vou explicar já para vocês. Em 2011, eu acreditava que o sofrimento, tudo que eu vivia, era natural. Porque eu via todo mundo sofrendo, eu via todo mundo sentindo, reclamando de dores emocionais, e para mim aquilo era mais uma vida comum. De sofrer, de acordar de madrugada, né? Eu suplicava inconscientemente no Facebook, eu escrevia assim: hoje era um dia que eu mais precisava de um abraço, hoje era um dia que eu mais precisava de carinho, de afeto. Tá? Então, a gente não sabe que a gente está vivendo aquela dor. Por isso que tem muitas campanhas dizendo que depressão, pânico não é frescura, ansiedade não é frescura. Não é, de fato, são situações que a nossa emoção traz que a gente não consegue saber o que a gente está sentindo, tá? Então, naquela época, em 2011, eu acreditava que momentos de tristeza profunda era parte da vida. E com isso eu não procurava ajuda profissional. Então, achando que era parte da minha vida, o que acontecia comigo? Eu entrava num processo, saía. Entrava no processo e saía. Mas como que eu saía desse processo? Quem viu a live de vícios vai entender. Eu saía desse processo ativando a dopamina. Como? Ativando um prazer no meu corpo. Qual era? No meu caso era álcool e relacionamentos. Então, se eu estivesse namorando, se eu estivesse bebendo, aquilo ali, na minha visão deturpada, eu estava curando, né? Então eu acreditava fielmente que era só tomar uma cerveja, ou 10, a quantidade que eu tomava, ou 20, que aquela ferida ia curar. E eu passei 2011, 2012,
né? Achando que aquele estresse todo relacionado a trabalho, relacionado aos meus relacionamentos amorosos, a ciúme descontrolado, eu achava que aquilo era normal, porque em paralelo eu tinha um bom emprego, eu tinha um filho maravilhoso, eu não tinha motivos para estar triste. Olha o pensamento do ser humano, tá? Porém, eu não deixava de ter taquicardia, eu não deixava de suar muito, suor excessivo, desculpem, uma tremedeira desordenada, né? Então, mas todos esses sintomas, eles paravam quando eu bebia e quando eu estava bem no relacionamento. Até que em 2013 eu sofri um assalto, dentre todos os outros assaltos que eu já sofri, né? Quem me conhece sabe, eu já fui assaltada 12 vezes. Hoje no meu mundo não cabe mais assalto, mas eu já fui assaltada 12 vezes. Então, em 2013, eu sofri um assalto que me traumatizou muito, muito demais, né? Foi na porta da minha casa, quase que ele entrou aqui. E depois que ele me mandou sair correndo, ele me encontrou na outra rua novamente. Então foi muito traumatizante esse assalto para mim. E só foi aí que eu fui buscar ajuda profissional por causa desses fantasmas desse assalto. Então eu acreditava que eu ia num psicólogo, que foi onde eu busquei ajuda a primeira vez, e que ia tratar aquele trauma ali e que ia ficar tudo bem. Porém, o que eu não sabia é que eu estava com depressão grave, transtorno de ansiedade e estava também com pânico, mas eu já estava com a síndrome. Qual é a diferença? Pânico. Eu vou explicar para vocês o que é pânico e o que é síndrome para vocês entenderem bem e para vocês conseguirem identificar. Pânico é quem experimenta ataques de medos repentinos, espontâneos, inesperados. A gente não sabe por quê, de repente vem um medo louco e a gente começa a viver aquela dor, né? Os episódios de pânico, eles são marcados por crise de ansiedade. Então entendam, eu tô aqui, começo a sentir a ansiedade, ela vai piorando, até que, desencadeia uma crise de pânico, tá? E é meio que inexplicável. Às vezes tem até um motivo, mas ele não relaciona com a realidade, tá? Então, eles podem trazer sintomas físicos, taquicardia, suor, aquilo que eu já falei pra vocês. O pânico é isso. Agora, a síndrome... é possível que você tenha um ataque de pânico e não tenha síndrome de pânico, síndrome do pânico. É possível, tá? Porque foi um caso isolado, acontece, tá? Mas a síndrome do pânico, tá? É quando se associa a uma condição crítica. É quando a gente não consegue mais deixar de ter crises de pânico. É onde a gente já desperta a crise de pânico, quando a gente está em síndrome, em qualquer situação de insegurança. A gente não consegue mais controlar as nossas emoções ao ponto de falar, não, nesse momento tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Tá, gente? Então a síndrome, ela é crítica. E quando que a gente busca ajuda profissional? Quando a gente desconecta. Tem duas formas de buscar ajuda profissional aí, tá? Quando eu tô em pânico, quando eu tive um ataque de pânico, eu busco uma ajuda profissional que vai tratar do meu emocional, ok? Emocional. Quem é que trata o emocional? Psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas e afins, tá? Quando que eu vou procurar um psiquiatra? Quando as minhas crises, os meus ataques de pânico já se tornaram síndrome. Eu já estou desconectada com a realidade, ou seja, a minha insegurança, que é o mínimo que a gente até precisa ter, ela já está fora do meu controle. E aí vocês vão me perguntar assim, mas como é que eu sei que está fora do meu controle?
A orientação é: busque ajuda profissional. Que o profissional emocional, ele consegue te dizer, olha, você precisa buscar um psiquiatra para que você entre no processo de medicamento, para que a gente faça o trabalho, né, dentro do processo. Por quê? O pânico, se for síndrome, tá? Ele precisa tanto do acompanhamento psiquiátrico, é imprescindível. E também é imprescindível o acompanhamento emocional. Esses dois fazem o trabalho contando com o desenvolvimento do cliente também. Por quê? Existem muitas crenças, muitas dores que nos impedem de talvez melhorar aquele quadro ali, tá, gente? Então, mas como é que eu sei? O profissional do atendimento emocional vai conseguir ajudar vocês. Agora, procurem um profissional que trate a família, a história familiar. Lembra? Já venho falando isso em várias lives. Porque a gente precisa saber onde está o nó desse pânico. A gente precisa saber onde está esse processo, tá? Então, assim, na minha história, eu fui até o profissional por causa de um assalto. Um assalto com trauma, mas o que eu não sabia é que eu já tinha todas essas doenças emocionais, né? Só que assim, gente, eu tinha um cargo de respeito numa multinacional, além de ser gestora de pessoas, eu era gestora de sistemas. Então, na minha cabeça não entrava o fato de eu ter essas doenças. E aí acontece com muita gente. A gente compra o medicamento que o médico passa, mas não toma. Mas não toma na hora. Não toma certo. E aí o que acontece? As crises vêm pior, porque o medicamento mexe no sistema nervoso central e ele precisa de um tempo de ação. E aí eu jogo droga no meu corpo, de repente eu não jogo mais. Aí eu jogo droga no meu corpo 2 vezes. O meu corpo, opa, tá acontecendo alguma coisa. Eu tenho que criar situações porque eu vou ganhar mais essa carga. Aí eu não ganho mais essa carga de remédio. Aí ele, então não vou mais ficar em alerta. E de repente eu ganho carga de remédio de novo. O sistema nervoso central, ele fica extremamente desequilibrado. E aí, gente, não tem como não ter uma crise de pânico. Então, o medicamento que faz trato emocional é um medicamento que precisa ser tomado na hora certa. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu digo para os meus clientes, mas eu digo dando esporro. Vocês têm um celular na mão. Vocês não colocam um despertador no telefone? Esqueci de tomar o remédio. Gente, é muito sério. Criar acidentes irreversíveis. Se tomar o medicamento de forma errônea e a emoção estiver aflorada, tá? Então, prestem bem atenção nisso. É muito sério. É mais sério do que vocês possam imaginar, tá? Então, o que acontecia comigo? Eu, por ter um cargo, um filho, um salário, eu achava, gente, não é possível que eu tenha isso. Pirou, né? Pirou. E aí eu tomava o medicamento, passava. Ai, que maravilha, passou. Eu tomava o medicamento, eu bebia cerveja. Gente, olha os acidentes que eu poderia ter causado comigo, tá? Então, vamos lá. Eu acreditava que eu não precisava do medicamento, tá? E aí, começavam os ataques de estresse. E com os ataques de estresse, o que eu ia fazer lá? Pegava o comprimido? Ai, graças a Deus, passou. O remédio não é para diminuir o ataque de estresse. O remédio é para fazer um processo, eu ia falar um termo técnico, organoléptico dentro do nosso organismo, tá? É um processo que precisa acontecer ali dentro. Então, o que eu estava fazendo com a minha saúde era um crime, né? Eu acreditava que aquilo estava passando, mas era temporário. Eu ficava feliz a beça, olha o que eu fazia comigo. Tomava o medicamento, ficava feliz a beça, porque eu deixava de sentir tudo. Para vocês verem como o medicamento era forte, eu deixava de sentir tudo. E a partir daí eu já não tomava mais. E aí a crise vinha como? Mais forte. E aí eu comecei a tomar 2 medicamentos no lugar de 1. Olha o que aconteceu com o meu emocional
eu já não era mais aquela. Eu já era uma pessoa extremamente desestruturada emocionalmente. E aí virou rotina isso. Meu ciclo de tristeza, medicamento, felicidade, namorado, bebida. E aí caía de novo. Quando saía a bebida do corpo, tristeza, medicamento, felicidade. Até que eu experimentei uma crise de pânico muito pesadona, mas eu estava em casa. Então, a crise de pânico em casa, toda crise de pânico é ruim, claro. Mas a crise de pânico em casa, você tem pessoas ao teu redor, você pode respirar, pode beber uma água, não que seja fácil, não é isso que eu estou dizendo. Só que eu peguei o meu medicamento que estava em casa, tomei e aquilo foi diminuindo. Então como que eu vou descobrir que eu estou com pânico? Que aquilo era uma crise de pânico, porque o médico já havia diagnosticado. Eu que estava fazendo a louca egípcia e não queria acreditar que eu tinha aquela síndrome, certo? Então, o que foi acontecendo comigo? Medicamento, álcool e ciúme, louco. Naquela dependência emocional que a gente já falou nas lives anteriores. Né? Eu me tornei uma pessoa agressiva, estressada, dependente emocional, mentirosa, irresponsável. Eu já não rendia no trabalho, eu não tinha mais paciência com meu filho, nem com ninguém de dentro da minha própria casa. E aí eu me tornei o ser que eu acho que todo mundo teme, né? Um monstro. Por quê? Quantidade desordenada de medicamento, mas quantidade desordenada de álcool, tá? E ciúme, que ativa vários hormônios dentro da gente. E aí foi piorando, até que eu tive uma crise de pânico na rua. Mas dessa vez, eu estava sozinha numa rua escura. E eu tentei achar um medicamento e eu não andava com ele. Porque o medicamento era só de manhã e de noite. Então eu deixava em casa. Só que já era noite. E nessa rua totalmente escura, que não havia mais ninguém na rua além de mim, ou talvez a minha síndrome, que já era síndrome, não deixava eu enxergar outras pessoas, eu comecei a procurar minha carteirinha do plano de saúde dentro da bolsa e não achava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até que eu não lembro de mais nada. Não lembro. Eu acordei num leito de uma UPA, acho que era UPA, não lembro o que era, foi 2014. No leito de uma UPA, com um amigo meu aos prantos, chorando horrores do meu lado, achei que tivesse morrido, e um casal que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu comecei falei, onde é que eu tô? Que lugar é esse? E ele chorando, não conseguia dizer. Aí a menina do casal falou, você tá no hospital, você passou mal na rua, você desmaiou. Falei, oi? E eu não lembrava de nada disso, e até hoje eu não lembro, essa história é contada por eles, né? Segundo ela, eu tive um apagão, mas eles me viram, eles passaram de carro, me viram, voltaram. Eu chorando, tremendo, segundo eles, eu já não lembrava mais de nada disso. E eu falei, tira a mão de mim, sai daqui, não quero falar com ninguém, me deixa. De repente ela falou que eu segurei o braço dela, chorei. É uma coisa meio bipolar, né? Você hora quer fugir, hora você quer abraço. E então eu desmaiei e eles me levaram para o hospital. E o amigo que estava lá era justamente, eles pegaram meu rádio Nextel na época, era o último amigo que eu tinha bipado. Então eles biparam e meu amigo foi até lá. E naquele dia ali, antes mesmo de perceber que era sério, né? O marido dessa moça do casal olhou para mim e falou, minha filha, se cuida. Você é muito nova para passar por isso. Você vai morrer se você continuar vivendo isso. Né? Então, assim, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Depois eu até posso mandar essa história aí para vocês, que eu até escrevi, né?
E foi aí que eu conheci a terapia holística. Foi aí que minha prima me levou para terapia holística para eu, sei lá, uma forma de ajudar, outra forma de ajudar, né? Porque eu já ia no psicólogo, já ia no psiquiatra, mas eu não fazia nada certo. O problema não eram os profissionais, o problema era eu, né? E aí conheci a terapia holística. Em 6 sessões eu já estava entendendo o processo, não que eu tivesse saído da crise do pânico. E olha, a terapia holística, ela trabalha junto, se você faz atendimento com psicólogo, a gente trabalha junto com o psicólogo e junto com o psiquiatra, todo mundo junto no mesmo processo, tá? Então, assim, eu comecei com a terapia holística, continuei no psiquiatra, até eu entender o processo. E quando o médico, o psiquiatra disse assim, olha, eu acho que você já está entendendo, acho que a gente já pode desmamar. Eu já estava tomando tudo certinho, parei de beber, né? Quem me conhece sabe aí que eu fiquei muito tempo sem beber. E ele começou a tirar, e eu vi que aquilo tinha sido uma construção da minha emoção, do fato de eu conseguir entender o processo, o que era pânico, o que aquilo trazia para mim, e eu já conseguia me controlar. E é por isso que hoje eu tô aqui, para contar um episódio que aconteceu comigo, para dizer para vocês que cura é uma palavra muito forte quando a gente fala de doenças emocionais, tá? Existe o controle. Existe o controle porque esse quadro que eu falei para vocês, ele aconteceu lá em 2014, tá? Só que na sexta-feira passada, agora, 2020, eu tive isso novamente. E justamente por isso é o momento em que eu fiz essa live, eu decidi fazer essa live. Por quê? Eu quero que vocês entendam que o pânico, ele está presente no descontrole das nossas emoções, no medo exacerbado. Ele não escolhe gente. Eu sou terapeuta, eu estudo isso há 5 anos, ele não escolhe gente. Né? A diferença está como a gente consegue controlar isso para não desmaiar na rua como eu desmaiei. Olha o que aconteceu comigo na sexta-feira. A gente está confinado, né? Estou em casa há muito tempo. E eu precisei ir a Bangu, onde eu moro, ir no centro de Bangu. Quando eu cheguei lá, tinha uma loja, um comércio aberto, né? Um comércio lá aberto e fazia parte da minha rotina aquele comércio aberto e eu sabia que fechava às 7 horas da noite. E aí quando deu 6h30 que eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer, eu em vez de pegar o meu Uber de onde eu estava, do consultório que eu atendo, né, fora de pandemia, eu deixei para pegar lá embaixo, na saída. Quando eu saio, que eu vejo a rua toda deserta, o que começou a acontecer comigo, gente? Eu comecei o taquicardia, a tremedeira, suor excessivo, todo o comportamento que começa, né, os sintomas físicos da ansiedade para iniciar o pânico vieram. Nesse momento, eu não olhei para minha história lá atrás, porque o pânico cega a gente. E eu só pensei assim, eu estou em crise nervosa. E aí, na terapia holística, a gente sempre fala que no momento presente está tudo bem. Não está acontecendo nada. Porém, eu não podia deixar de sentir aquilo no meu corpo. Estou sentindo aquilo no meu corpo, até que vinham 3 caras na minha direção. E eu fui desviar deles. Quando eu desviei deles, um desses caras fez uma brincadeira comigo. Sabe quando a gente vai para um lado, a pessoa vai junto? Quando a gente vai para o outro, a pessoa vai também? Só que essa brincadeira, ela me gerou um descontrole emocional. Eu fiquei extremamente nervosa. E ele até falou, desculpe, eu só estava brincando com você e tal. E parecia que não chegava onde é que eu tinha que ir, né? Que era na esquina. E eu ainda assim dizendo para mim, eu estou em crise nervosa, eu preciso de um lugar seguro, eu falando isso para mim. Fui caminhando, cheguei na esquina, tinha um pessoal do Bangu presente, né, umas forças que estão tendo aqui agora. Eu ia pedir para um desses guardas, pedirem o meu Uber, porque eu estava tremendo tanto que eu não conseguia segurar o meu telefone.
mas eu respirei profundamente, enchi meu corpo de oxigênio, lembra das células que precisam de oxigênio? Eu consegui pedir o meu Uber e vim para minha casa. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro meu filho, João, tô em crise nervosa. Aí ele foi, pegou água, né, ia fazer uma massagem em mim, mas aconteceu um outro problema, eu precisei dar um auxílio muito sério para um amigo. E eu, com a crise de pânico, eu saí de casa e fui lá dar o auxílio ao amigo. Olha a diferença dessa Tati de 2020 para a Tati de 2014. Dei o auxílio que o amigo precisava. Mas na hora de vir embora, eu fiquei com medo de vir embora sozinha, de Uber. Aí eu falei assim, ó, tô indo embora. De repente eu não consigo ir. Ele, não, eu vou te levar. Aí ele me trouxe, né? Porque eu tinha que falar do que ir embora. Ele me trouxe, eu não conseguiria entrar no Uber por causa da escuridão e por causa de tudo. E por estar sozinha com um cara dentro do táxi. Por que que eu tô contando essa história pra vocês? Pra eu mostrar pra vocês como que as técnicas que eu aprendi e que eu hoje aplico nos meus clientes, elas são eficazes. Por quê? Tudo isso aconteceu, a gente fica cego nas escuras, né? A gente só fica vivendo essa crise. Tanto que essa crise já passou, só que ontem eu perdi meu controle numa discussão. Por quê? Vocês acham que passou mesmo essa crise? Não, isso ainda está aqui dentro de mim. É um processo que precisa sair, né? Então, o que a gente entende quando eu cheguei em casa definitivamente para ressignificar, o que é ressignificar? É olhar para minha crise e entender o porquê que ela existe. É isso, tá? Isso é ressignificar. E aí, eu deitei, respirei. Uma coisa muito boa, gente, é tomar banho gelado, tá? Molhando a cabeça, tentando se acalmar, respirar. Deitei e eu fui olhar o porquê que tinha desencadeado aquela crise ali. Primeiro, o que a gente precisa saber? Aquilo ali já aconteceu em algum momento da nossa vida e desencadeou uma crise de pânico. Porque lembra das nossas emoções? Que elas repetem e elas se somam com as que estão acontecendo no dia de hoje? Então, aquilo ali já tinha acontecido comigo. E aí eu perguntei pra mim, onde eu estive num ambiente escuro que eu fiquei com medo, que me desencadeou o pânico. Lembrei da onde? Lá da época que eu desmaiei na rua, tá? Lá da época que eu desmaiei, lembrei. Eu falei, beleza, é isso. Mas ainda tinha um negócio aqui, que eram os meninos que tinham me encurralado. E aí, foi muito difícil fazer essa ressignificação, essa análise, por quê? Eu pensei em assalto no primeiro momento. E eu fui olhando todos os assaltos, eu não achava um assalto que eu tinha tido uma crise de pânico, mesmo aquele que eu falei que foi fatídico. Ele não vibrava para eu trocar aquela dor aqui. Eu falei, nossa, que estranho. E aí, o que mais me deu medo naquele momento que o menino brincou? Brincadeira também, né? Ali, veio a palavra na minha cabeça. Encurralada. Eu me senti encurralada. E aí veio na minha cabeça uma vez um assalto onde os meninos tentaram me assaltar, eu corri, virei a esquina, quando eu virei a esquina eu fui assaltada de novo. Eles estavam em bando. Então, eu me senti encurralada naquele dia. E me gerou pânico também. Assim, a gente tem muita gente, muitos técnicos que dizem esqueçam o passado, viva o presente e o futuro. Gente, se a gente esquecer o passado, se a gente não olhar para ele, não ressignificar, o passado não sai do nosso presente nunca. E ele transforma o nosso futuro num futuro de dor. Então, eu peço desculpas aos colegas que trabalham sem olhar para o passado, tá? Mas se eu não fizesse esta técnica do jeito que eu fiz, se eu não identificasse que essas minhas dores estavam somando com as anteriores, eu não ia me acalmar.
Então, assim, tô dizendo isso para vocês, de olhar para o passado e lembrar, mas não é fácil, isso é um processo. Isso precisa de acompanhamento profissional para vocês chegarem nesse ponto, tá? E não é para parar de tomar o remédio, quem já sabe fazer e o medicamento ainda está sendo prescrito pelo psiquiatra, não é para parar. É o psiquiatra quem vai dizer se vocês estão aptos a desmamar. Porque o remédio é tão focado no sistema nervoso central, tá? Que ele precisa desmamar, ou seja, precisa parar de tomar aos poucos. E de novo, isso é muito sério. Muito sério. Então prestem atenção no que eu acabei de dizer para vocês. Eu consegui ressignificar o meu processo e sair do pânico. Ok? Eu consegui sair do pânico. Beleza, então foi só uma crise de pânico, consegui me acalmar, ficou tudo bem. Mas aí, como eu disse para vocês que ontem, né, eu perdi o controle numa situação, é por quê? Eu curei o pânico sim. Curei não, controlei o pânico sim daquele dia. Só que as emoções estão afloradas. O meu nível de defesa, que é o complexo R, que é o reptiliano, conforme a gente chama, apelidamos, né? Os cientistas apelidaram de reptiliano. O nosso sentido de matar ou morrer, ele fica aguçado. Então a gente vai estar mais nervosa e mais agressiva do que o normal, mesmo depois que a gente saiu de uma crise de pânico. O meu erro ontem foi não ter pedido paciência para as pessoas. Né? Eu não falei, pô, eu acabei de sair de uma crise de pânico, desculpa aí o meu estresse, eu não pedi. Apesar das pessoas saberem que eu tinha saído da crise de pânico, mas ninguém vai entrar nesse mérito, até porque a gente esquece, né? Se o dono da dor esquece, imagina quem não tá nela. Então, assim, e entra aí um processo minucioso de avaliar as nossas emoções. Então, quando eu falo que vocês precisam de ajuda profissional para conseguir construir esse olhar para dentro, eu tô dizendo isso para vocês porque se não fosse o profissional na minha vida, talvez hoje eu não estivesse aqui. Porque não é só morrer do pânico. Eu desmaiei numa via, com ninguém na rua. O que poderia ter acontecido comigo? Eu poderia ter desmaiado na frente de um carro, poderia ter passado por cima de mim. Então prestem atenção que as mortes por causa de pânico, elas desdobram. Às vezes, né, a gente tem muito caso de feminicídio aí, né? Mas a gente não consegue diagnosticar se foi de fato feminicídio ou se a mulher naquele momento estava numa crise de pânico e desencadeou o reptiliano do outro. E a gente entra em transe, e quando se acorda, matou alguém. Então, assim, é muito difícil diagnosticar, né? Dar um nome, colocar uma nomenclatura do que de fato é a causa mortil. Hoje, hoje, a gente tem esse processo do vírus acontecendo. Mas, de novo, quantas vezes eu falei isso? Quantas pessoas não estão morrendo pelo desespero? Quantas pessoas não estão morrendo de parada cardíaca? Eu tenho um exemplo, né? Eu tenho vários exemplos disso, de clientes e parentes, clientes não, mas de parentes de clientes meus, tá? O desespero tá tomando conta. Tá tomando conta e as mortes estão acontecendo não só pelo coronavírus. A falta de controle emocional desencadeia ansiedade, que desencadeia pânico. E desencadeia as piores coisas que a gente possa imaginar. Tá? A terapeuta tem pânico, gente, ó. A diferença está no tempo em que eu trato isso. Sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento do processo. Quem não tem conhecimento do processo é um ser humano como eu, porém vai demorar muito tempo e não vai conseguir talvez fazer essa análise que eu fiz aqui na minha cama da minha casa. E as crises vão aumentando. Entendem? Então, o que precisa de verdade é de um profissional sério, que ele tenha experiência em casos de pânico,
porque não é só o conhecimento que a gente adquire, não. Não é só o que a gente lê, é o que a gente vive. Eu tenho uma cliente, né, ela é minha cliente até hoje, que ela chegou com diagnóstico de pânico, bipolaridade e TAG, que é o transtorno de ansiedade. Tá? Todos esses diagnósticos, a terapia holística ela não utiliza. A gente olha a dor, a gente trata a história, a gente desencadeia, a gente quer desamarrar os nós que tem na história, certo? E nesse exemplo, essa menina, ela ouvia a voz da avó dela. A avó dela já falecida, mas ela ouvia de traumas passados, a avó dela desqualificava ela, a avó dela chamava ela de feia, que a irmã dela ia ser uma pessoa bem-sucedida na vida e ela não ia ser ninguém, e que ela é feia, desengonçada, que ela não ia conseguir nada na vida. E a avó dela dizia, você quer ser o quê? Aeromoça? Não, não tem como, você é desengonçada, você não vai ser. E ela contava pra mãe, a mãe não acreditava, não que a mãe não acreditasse, a mãe dela precisava que a avó dela tomasse conta dela. Então, muitas das vezes a gente deixa os nossos filhos passarem por situações porque a gente precisa. E ainda bem, né? A gente fez um trabalho bem bacana com essa cliente. Ela veio indicada de uma psicóloga e que fazia o atendimento dela. E ela também fazia o atendimento com um psiquiatra e eu entrei no circuito, né? Hoje, a minha cliente é aeromoça, gente. Hoje ela calou aquela voz da mente dela. Hoje ela não toma mais remédio. Por quê? A gente decidiu que a voz da avó dela era da avó dela. A avó dela podia falar o que ela quisesse. Ela não tem o direito de impactar a vida de outra pessoa. Ela entendeu isso. É triste. É triste crescer num lugar onde você não tem ninguém para te defender porque tua mãe precisa daquele auxílio daquela avó. É triste? É triste. É doloroso? Muito doloroso. Mas o que eu posso fazer para diminuir essa voz de dentro de mim e tomar as rédeas da minha vida? Então, existe sim controle disso. Essa técnica que eu acabei de explicar para vocês de forma tão superficial, ela é uma técnica de trabalho nossa, né? Quem é meu cliente sabe aqui na linha, qualquer hora, se eu estiver acordada, quem tem pânico, eu atendo. Porque, gente, é uma síndrome que te leva para outros caminhos. Aquele caminho fatal que a gente não volta. Tá? Então, assim, o que acontece com a gente a gente não tem noção do que o pânico faz na vida de alguém. Tá? A gente não tem noção. E a gente não tem noção o quanto a gente causa pânico no outro. O quanto a gente causa pânico, não vou nem dizer pânico, mas o que a gente causa de trauma nos nossos filhos. A gente quer tratar os nossos filhos da forma hierárquica que a gente aprendeu. Porra, não deu certo. Não deu. Olha o mundo como é que tá. Não é essa forma que a gente precisa. Não é mandando o molequinho parar de chorar. Não é mandando o moleque sofrer a dor dele sozinho, não. A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente tem que acolher, tem que perceber se o moleque quer chorar, se ele quer que a gente fique ali. E a gente não tem que criticar nada, porque cada um tem uma dor. Não é porque é criança que a dor dela vai ser diferente da minha. Não é porque é criança e que não tem responsabilidade, como a gente tem mania de dizer, que eu não preciso ouvir o que ele está sentindo. Tá? Então, assim, alguém falou aí do padre Fábio de Mello, né? Ele teve depressão, ele teve pânico. Por quê? Histórico familiar. Tá relacionado como a gente é tratado. E às vezes não é nem o pai e a mãe. Não tem essa história da minha cliente. A avó dela acabou com os sonhos da menina. Ela não lembrava que o sonho dela era ser aeromoça. Vocês acreditam nisso? Que ela não lembrava? Ela não lembrava. Vocês acreditam que a gente fez os simulados da ANAC dentro do consultório? Gente, vida não se brinca. E o pânico mata. Então prestem atenção
colega do lado tá com problema, tá com um quadro estranho, tem postagem estranha, só queria um abraço. Gente, só queria um abraço, a gente tem abraço em qualquer lugar. O cara que vai pro Facebook pedindo abraço, ele tá doente. Peçam ajuda para ele, por ele. Fale para ele, só pedir ajuda para um profissional de confiança, tal. Porque eu sei o quanto eu demorei para procurar ajuda e eu sei que isso seria um quadro irreversível se eu não aceitasse o encaminhamento da minha prima, tá? Então, assim, isso é muito sério, isso mata muito, né? E a gente precisa, de fato, não só olhar pra gente nesse momento, mas a gente olhar para as outras pessoas também, né? Então, olhar para as outras pessoas, olhar para nossa história de trás e perceber que aquilo não deu certo. Se tivesse dado certo, hoje a gente era feliz. Então, com todo o amor e carinho que a gente tem pelos nossos pais, vamos honrar o fato deles nos terem trazido no mundo e vamos escrever a nossa história. Vamos fazer diferente, a caneta e o papel são nossos. É a gente que precisa se limpar disso e escrever uma nova história. A gente libera eles, né? Porque a Nélia falou bem, né? Vamos libertar os nossos pais dessa condição. Não, meu pai me criou assim, então assim que é. Liberta eles. Não é. O seu pai criou para você estar vivo, para você ter uma vida. Daqui para frente é contigo, meu irmão. É você quem tem que construir um caminho. E caminho de quê? De amor e de respeito. Tudo isso está acontecendo na sociedade hoje porque a gente não aprendeu o caminho de amor e respeito. Sabe o que foi ensinado? O caminho do poder e do autoritarismo. O que a gente está vivendo hoje é resquício das nossas gerações passadas. Não estou dizendo que é culpa, tá? A culpa é nossa de repetir. Porque eles poderiam fazer o que eles quisessem da vida. Era o conhecimento que eles tinham. Agora a gente hoje, repetindo isso, lutando por poder, para querer ser melhor que o outro, é responsabilidade inteiramente nossa. Quando a gente repassa um ensinamento, uma aprendizagem errônea. Quando a gente ferra com os sonhos dos nossos filhos. Quando a gente ferra com o sonho do colega. Quando a gente diz que o que ele está sentindo é frescura. A gente acaba com os sonhos das outras pessoas. Então, é responsabilidade minha como terapeuta. É responsabilidade minha como pessoa. É responsabilidade minha como um ser que está no mesmo lugar de todo mundo. É oferecer ajuda, é olhar e perceber. Mas não é porque eu sou terapeuta, não. Que vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês já entrou em contato com alguém, com esse quadro que eu acabei de contar para vocês, mas sabe o que era mais marcante em mim? O meu sorriso de mentira, para disfarçar meu sofrimento. Porque eu tinha, além de um sorriso, eu tinha uma fortaleza, que eu dizia que eu era forte. Tinha época que eu falava assim, eu sou homem, rapá. Quem resolve tudo na minha vida sou eu. Para, gente, a gente precisa de ajuda sim. Isso é muito triste. Isso é muito triste eu viver momentos da minha vida dizendo que eu era homem. Eu não estou dizendo na condição sexual, não. Estou dizendo na condição de resoluto. Não, o homem tem o papel dele. A mulher tem o papel dela. A mulher pode resolver sim, mas não pode meter a mão pelos pés. Então, o que a gente precisa entender é, vamos assumir os nossos papéis. Vamos assumir o controle da nossa vida. Ok? Vamos olhar para dentro. Esse pânico que vem me assolando, muita gente que está aqui na live esteve presente na minha vida e não olhou. Por quê? Porque eu disfarçava. Eu não deixava as pessoas perceberem, tá? Então, o que a gente precisa é perceber. Não é normal a pessoa ter picos de pressão alta o tempo todo. Não é normal. Não, eu não sou hipertenso, não. Às vezes eu tenho pico de pressão alta. É medo. É pânico. Então,
A gente precisa ter empatia. Só que, sem conhecimento, não dá para resolver. Eu sei que não dá. Eu acho que a live de hoje também ela é bastante superficial, tá? Mas eu acho que já dá pra gente perceber que não é normal alguém pedir abraço no Facebook. Não é normal alguém dizer, hoje a minha vida, um dia ou outro, pra mim tanto faz como tanto fez. Pra começar a sair isso daqui, ó, é porque o coração tá cheio. É muita dor, gente. Então, percebam, olhe para as pessoas. Não existe cura para o pânico. Existe controle. Sabe por que não existe cura? O nosso cérebro faz milhares de conexões por segundo. Para achar a cura do pânico, tem que achar todas as conexões que o nosso cérebro faz. Isso, ó, tá muito longe de acontecer. Agora que a inteligência artificial tá ensaiando uns comportamentos emocionais no Google. Ai, que saudade, muito tempo você não entra, mas ela não tá sentindo. Ela tá repetindo só uma conexão neural que descobriram, mas são milhares de conexões. Então, o que a gente precisa ser é, de fato, o que a gente veio para ser aqui no planeta. A gente ter a sensibilidade com o outro. Porque a gente veio para cá para ser feliz. A gente veio para cá para evoluir. Independente de qualquer coisa. Como é que evolui com pânico? Não evolui. Como é que é feliz com pânico? Não é feliz. Procurem ajuda profissional. Gente, procurem. Peçam que procurem ajuda profissional. Hoje a gente está num momento muito difícil. Muito difícil, tá? Então, assim, às vezes a gente fala, o atendimento é caro. Mas a gente está gastando. É caro, mas eu compro um iPhone. Aí pago 10 de 500 reais. Eu não estou criticando quem compra o iPhone, não é. Eu estou falando de prioridades. Aí eu compro um iPhone, troco, tô infeliz com ele, troco. Pô, vai tratar a infelicidade dentro do peito, que aí qualquer telefone vai estar bom pra você. Aí tu compra teu iPhone que tu merece, sabe? Então, gente, de fato é muita dor. Vou abrir para perguntas agora. Eu tô lendo aqui uns comentários, né? A minha esposa passa por tudo isso que você tá falando. Justamente, a gente precisa ter esse feeling, né? E até de ajudar a pessoa a entender que a gente tá apoiando, a gente não tá criticando. A crise de ansiedade e pânico pode se considerar que os sintomas são parecidos? São parecidos. Na verdade, começa a ansiedade e vira o pânico. O pânico é a falta de controle daquele quadro, né? Hoje nem a terapia eu posso pagar, mas o processo terapêutico é minha primeira prioridade. Isso aí. Mas pode me chamar no privado pra gente conversar sobre isso, tá, Mariana? Se tiver em pânico, vamos conversar sobre isso. Você falou tudo, as pessoas têm que se achar. As pessoas precisam se achar, se entender, né? É verdade, pior quando a gente externa todo esse sentimento e as pessoas fazem de malucos. É porque elas não sabem. E gente, prestem atenção numa coisa. Eu tô triste, tô sofrendo, tô dando ataque. Aí você me pergunta, o que foi, Tati? Eu falo, não sei. Eu só quero bater enquanto todo mundo. Não parece maluquice mesmo? Mas de fato não é. Eu só não sei. Só que nós, pessoas, seres humaninhos, nós não estamos acostumados com a resposta não sei. A gente quer dar nome pra tudo. Né? A gente quer dar nome pra tudo. Eu não sei o que eu tô sentindo. Eu posso descobrir depois. Me dá um tempinho. E a gente tem que respeitar o não saber do outro. É só isso. Mas não, a gente, tem que ser um motivo. Tem que ter um motivo. Tá triste, tem que falar o que houve. Aí a gente começa a dar. Brigou com o namorado? Brigou com isso? Brigou com aquilo? Cara, a gente não é profeta, nem vidente pra ficar descobrindo o que a pessoa tá sentindo, não. Nem ela sabe. Ela que é dona da dor. Oi, Elis, boa noite. Ela que é dona da dor, né? Obrigada. Então, assim, façam perguntas aí que a gente tem 7 minutos. Quem quiser fazer pergunta, faça. Eu ia escrever um negócio aqui sem querer. Tô olhando, tá? Eu achava que não tinha pânico, só depressão. Mas com a live de hoje consegui identificar que tenho crises de pânico. Porque assim, o pânico, ele é muito camuflado, né, gente?
Porque a gente cresceu numa infância que viu todo mundo dando ataque de perereca, a gente acha que é normal. Mas esse ataque, será que é ataque mesmo ou será que é pânico? Tá? Então a gente precisa saber, a gente precisa olhar isso. A gente precisa olhar isso com carinho. Se for necessário, vejam a live de novo. Porque no meu caso o pânico veio seguido de problemas intestinais. Gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Os processos, não de pensamento, mas sim de conexões, né? Nós somos uma engrenagem comandada pelo cérebro e pelo intestino, onde todos os demais órgãos recebem as instruções necessárias para um bom funcionamento, ok? E por que tem problemas intestinais? Dependendo do trauma, tem gente que trava, tem gente que não produz fezes, tá? Tem que saber se é prisão de ventre, se é não produção de fezes, que aí ela passa a não querer comer, ou se é diarreia. Diarreia é quando existe uma pressão no nosso intestino que esquenta tanto ao ponto de derreter as nossas fezes. Aí a gente acha que a gente está com diarreia. A gente está com fezes derretidas. Se vocês, quando estiverem sentindo isso, colocar a mão, vai estar quente, a barriga quente, tá? Então, tenho tido muita ansiedade nesse período de quarentena. Fico a madrugada acordada e me dá taquicardia. Então, o período de quarentena é algo bem peculiar, né? Na verdade, eu poderia dizer, tem várias coisas para fazer, exercício físico, né? Mas se não encontrar o porquê que está desencadeando essa ansiedade, que não é referente à quarentena, é uma outra situação lá de trás, ela não vai parar nunca. A gente precisa identificar qual é a situação lá de trás que te desencadeou a ansiedade quando você se viu confinada. Quando você esteve confinada em algum dia, já esteve num hospital, presa, enfim, tem que dar uma olhadinha nisso aí, tá? Tenho pânico do meu marido voltar a ter pânico. Mas aí o marido tem que se cuidar, né? A gente já vem conversando nessa questão que a gente precisa ajudar o outro, mas o outro tem que querer também, né? Como controlar uma crise de ansiedade? Primeira coisa para controlar uma crise de ansiedade é colocar oxigênio nas nossas células. Respirar profundamente, acreditando que o ar está indo lá no pé. Respirar profundamente. E a frase, no momento presente está tudo bem, nada está acontecendo, ajuda muito, tá, gente? Muito, muito mesmo. Vou rever no YouTube isso aí. Detesto porque me perguntam por quê, porque a gente não sabe responder. Então a minha tag está próxima do pânico. Quando eu tive crise e não consegui me controlar. Sim. Não necessariamente você tem a síndrome do pânico, mas você desencadeou uma crise de pânico, entende? Tati, por que tenho tanta vergonha dessas dores? Acho que é por causa do preconceito. Com certeza é por causa do preconceito, porque talvez você tenha ouvido muito dizer que era frescura, que era palhaçada, né? Desde ontem decidi não publicar mais nada sobre Covid. Posso prejudicar muitas pessoas. No início desse processo eu tinha até pedido, né, para as pessoas não publicarem as suas sensações, porque assim, cada um tem a sua, né? E imagine se todo o Facebook fosse colocar as sensações. Imagine se eu, terapeuta, fosse colocar a sensação que o Covid está trazendo para mim, né? Pelas notícias. Então vamos devagar, porque tem muita gente que tem pânico e não sabe. Tem muita gente que desencadeia crise e não sabe por quê. Não sabe nem que foi porque que leu no Facebook, né? É normal sentir perda de apetite e ânsia de vômito depois de uma crise de ansiedade? Sim, é normal. Agora preste atenção. Antes, durante e depois. É normal sentir, tá? Tati, gratidão por esta live de hoje. Vou ressignificar meus pensamentos. Estou fazendo crise direto, crises absurdas. Enfim, muito grata por tudo que faz por mim. Vamos ressignificar isso, hein, dona Flávia? Tati, porque no meu caso eu engordo? Tem uma live de vícios, tá? Que dá pra perceber o motivo. Tem gente que tem vício em bebida, que era o meu caso. Eu ia pra lá e bebia. Eu também tinha em comida. Eu ia lá e comia. E tem gente que tem em outras coisas. Tenho 25 segundos, né? Como trabalha na cadeia, tá acostumado ao confinamento. Mas se for obrigatório,
a pessoa pode desencadear uma crise. Tá bom, gente? Tô indo embora. Um beijo. Quinta-feira que vem eu vou falar João, de que eu vou falar? De depressão. Até lá. Um beijo. Fui.